Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro. Uma aula que você precisa ficar atento, que hoje a gente vai falar sobre a comunicação ao COAF. Lembra que a gente teve uma aula do COAF? Quem que é COAF? COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né? Talvez não tenha falado isso, qual que era a tradução da sigla COAF, né? Então, tá dito, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E por que você precisa prestar muita atenção nesse encontro? Porque a gente vai falar sobre a instrução normativa 617, que trouxe algumas alteraçõezinhas, coisas simples assim, mas que você precisa estar de olho nos valores, né, que são esses limites de comunicação. O que é a comunicação ao COAF? É quando a gente tem algum tipo de operação que a gente precisa cumprir algumas regras, e aí essas regras são em relação ao registro da operação, ou que seja lá até a comunicação dessa operação com o órgão competente, que no caso aqui é o COAF. Então presta atenção direitinho, anota aí sobre os limites, porque isso pode cair no exame. É muito comum quando a gente pensa nos valores aqui de caírem no exame. Bom, quando a gente pensa em operação suspeita, tá? Então, quando aqui a gente comunica, eu tenho um cliente que está, eu estou com um cheiro que tem alguma coisa errada ali, tá? Então, como que funciona? As instituições, elas devem comunicar qualquer tipo de operação que sejam suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. Então, qualquer operação que você suspeita que tem alguma coisa errada, você deve comunicar, tá bem? Essa comunicação da operação ou uma situação que seja suspeita, ela deve ser realizada sempre até o dia útil seguinte da decisão da comunicação. Então, assim, percebi que eu venho trazendo alguns casos que eu até pessoalmente passei, percebi que tem alguma coisa errada e vou comunicar. Tá? Aconteceu hoje a situação, eu fiquei desconfortável, eu acho que tem alguma coisa errada. Até quando eu tenho que comunicar? Até amanhã, se amanhã for dia útil. Amanhã é sábado, amanhã é domingo, tá? Na segunda-feira tu tem que comunicar, fazer a comunicação via sistema de comunicação do COAF, tá bem? Beleza. Isso a gente está falando de uma situação suspeita. O que é uma situação suspeita? Qualquer situação, seja lá uma operação que o cliente faça em espécie, uma operação que ele faça uma transação eletrônica, né, uma questão de algum tipo de procedimento, algum tipo de abertura de conta, é algum tipo de relação com aquela circular que eu pedi para você ler. Por isso você vê que a importância de ler aquela circular de cabo a rabo e entender o que pode ser situações sensíveis, tá bom? Para você não ficar perdido aqui. Se você leu aquele material, fica muito mais simples de você conseguir compreender quando eu falo comunicar operações que são suspeitas. Aconteceu do cliente abrir algum tipo de conta num formato diferente que está lá naquela listagem, eu vou comunicar, tá ok? E lembra, não é porque é suspeito que efetivamente a gente tem algum tipo de problema. Não é porque a gente suspeita que efetivamente a pessoa está lavando dinheiro. Descobrir se está ou se não está, isso é competência do COAF. Mas é sua responsabilidade fazer a sua parte de comunicar. Porque se você negligencia, aí você tem problema. Eu gosto de reforçar isso porque isso é muito importante, tá? Bom, aí a gente entra numa questão de operação em espécie. E esse é o ponto que eu falei que é importante a gente entender a questão dos limites de valores. Está exatamente dessa forma na instrução normativa, na instrução CVM 617. Olha só, as instituições elas devem comunicar ao COAF o quê? As operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000. O que mais? Operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferência de recursos por meio de qualquer tipo de instrumento. Dinheiro, cheque, TED, enfim, PIX, tá? De valor igual ou superior a R$ 50.000. Então aqui a gente falou de depósito em espécie ou saque de valor igual ou superior a 50 mil. Aqui a gente está no segundo ponto, falando sobre operações de pagamentos, tá bem?
E agora a gente vem aqui, olha lá, a solicitação de provisionamento de saque em espécie de valor igual ou superior a 50 mil reais. Ok? Então, nós temos três situações: depósito ou saque. Nós temos a segunda situação: pagamento, recebimento, transferência de recurso ou um provisionamento de saque. O que tem semelhante aqui? O valor igual ou superior a 50 mil reais. Tá bem? Antônio, tem um cliente que está fazendo um depósito aqui em moeda, né, em dinheiro, em espécie, de 10 mil reais. A situação é suspeita, vai lá e comunica, beleza? Porque aqui a gente está falando de qualquer tipo de operação em espécie. A gente não está falando de uma operação que é suspeita. Aqui é qualquer operação, sendo suspeita ou não. Beleza? Agora, quando a operação é suspeita, independente do valor, se for abaixo de 50 mil, você vai comunicar. Agora, a operação não é suspeita. Ok, está igual ou acima desses valores e está dentro dos parâmetros desse tipo de operação, você tem a instituição, né? No caso, não é você, a instituição aí já tem padrões, procedimentos que estão dentro do. Aí você vê que a empresa tem que ter a sua metodologia, né? Então ela tem que ter já um procedimento interno para fazer essa comunicação para o órgão competente. Tá bom? Ela é obrigada a fazer essa comunicação. Ok? Ótimo. Lembra que eu falei? Eu vou deixar mais uma vez, já deixei na outra aula, vou deixar aqui também um material de apoio de operações suspeitas. Beleza? Por quê? Porque é um material importante. Eu já falei dele no encontro que eu deixei ele abaixo, reforcei em outros encontros e estou reforçando aqui de novo. Então, se você ainda não leu o material de apoio, é importante que você leia. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha curtido. A gente encerra por aqui e eu te espero na nossa próxima aula. Um grande abraço do professor Antônio Walter. Até lá.